tarde a todos. Vamos dar início à nossa palestra. Doutora Clarice, obrigado pela presença. E é um assunto bastante importante em ossos e articulações e com os ossos do ofício também. Vamos lá também, né? Ossos do ofício. Então, eu vou ver, é tudo osso, mas... Bom, muito obrigado pela presença de todos. Sem mais delongas, vamos dar início. Passar a palavra para o nosso diretor de assuntos especiais, que gosta de falar. Boa tarde a todas e todos os associados, e muito obrigado pela presença nesse mais um dia de pingos em São Paulo. Então, agradecer a presença de todos, o fato de vocês estarem aqui. Agradecer a presença da doutora Alice, da Carol e da Pará. Larissa, SSA. Isso. Da Carol, que é Ana, a Carolina. E a Thaís, que é a Thaís. Então, espero que vocês aproveitem bastante. É o nosso primeiro evento de vários, eu não sei quantos vários teremos, ligados à saúde. Então, espero que vocês venham. Após o evento, teremos o tradicional lanchinho na sala em continuidade aqui. E quero lembrar de vocês mais uma coisa. Estamos iniciando 2 processos de votação, para a CACI e para a Previd. Então, quero lembrar a todos que participem. A participação do aposentado nem sempre é aquela que é necessária, que seria melhor, né? Então, outra coisa que eu peço a vocês, leiam as propostas. No caso da CACI, nós temos 6 chapas, né? Por que 6? Porque 3 são para o Conselho Deliberativo, 3 para o Conselho Fiscal. São 2 votações à parte. Dá para o Conselho Deliberativo e dá votar no Conselho Fiscal. Procurem ler as propostas, e eventualmente nós estamos postando, tá? O importante é a participação de vocês. Lembrar a todas e todos que pensionistas na CACI não votam. Pensionistas votam na Previ. E a Previ é uma eleição só. Mas a Previ é um passo à frente. Agora nós vamos estar de 13 a 23 de março com as eleições para a CACI. Então, de novo, participe. É muito importante. Teremos 2 debates que devem ser transmitidos, um na FABD do Rio Grande do Sul, eu vou pedir para as meninas postarem nos nossos meios, que vai ter esse debate, e tem uma vai ser na ABB do DF, a do Rio Grande do Sul, essa semana, e a do DF é só no final, começo de março, no meados de março. Então, nós vamos publicar e vocês podem assistir todas pelo YouTube. Então, a participação vai ser dada dessa forma, assistir as palestras. Tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado de novo pela presença. Obrigado a todos da CACI pela presença e pela disponibilidade em nos atender. Uma pesquisa para saber primeiro, ou isso é troca no telefone? Estão sabendo? Uma pesquisa da presença. Vou fazer, mas eu vou confirmar. Eu vou fazer o seguinte, eu confirmo. Assim que tiver uma resposta, eu peço para publicar nos nossos e-mails oficiais, para divulgar. Não, tá, hoje em dia é muito complexo realmente responder qualquer coisa, evitem baixar links, então mais complexo, e evitem dar os dados prioritários, né, CPF, essas coisas. Tá bom, gente? Uma boa tarde, doutora. Muito obrigado. Palestra toda de vocês. Boa tarde a todos. Eu sou Carol. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, eu sou Carol, enfermeira da Clínica de Jabaquara. Sou enfermeira há 14 anos, especialista em geriatria e gerontologia, e há 11 anos trabalho na geriatria. Né? A minha trajetória é toda no SUS, e nesses 4 anos agora de CACI, que eu completo esse ano, que eu estou na atenção primária, não só voltada para o idoso, mas para todos os ciclos de vida. E é um prazer falar com uma população que eu adoro. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Larissa, eu sou médica de família na CIJ Jabaquara. Estou lá há aproximadamente 6 meses, a jornada lá está iniciando.
Porém, já sou médica de família há 8 anos. Tá? Antes da medicina, atuei em outra área, sou também engenheira, trabalhei na engenharia, depois migrei para a medicina. Então, o médico é uma transição. E aí, então, tem aproximadamente 10 anos como médica, 8 anos aí como médica e na clínica seja Baparo há 6 meses. Tá bom? Obrigada. E o objetivo hoje, no convite que nós tivemos aqui, foi falar um pouco com vocês de saúde dos ossos e articulações. Tá? Estou vendo aqui alguns que eu já conheço, né, que já tive a oportunidade de atender, e é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente pelo convite. Enquanto a gente estiver apresentando, sintam-se à vontade em interromper, em questionar, em perguntar. Nós estamos aqui principalmente para esclarecer as dúvidas relacionadas ao tema. Então, as intervenções, as perguntas não vão definitivamente atrapalhar, pelo contrário, vão nos ajudar aqui, tá bom? Ele estava bom, né? Mas não é possível. Então, vamos testar o passador de slides, tá? Espera aí, gente, a culpa foi minha. Ah, tá bom. Vê se foi agora. Então, nós vamos falar sobre a prevenção de doenças osteoarticulares, quando doenças acometem os ossos e todas as articulações adjuntas do nosso corpo. Já fizemos a nossa apresentação. O objetivo aqui é um subtópico específico, se a gente abordar sobre prevenção de quedas, a prevenção da osteoporose, que é uma doença, lá na medicina a gente aprende que é uma doença de infância. A osteoporose é uma doença que se manifesta no idoso, mas é uma doença que se inicia lá na infância. Como assim? Porque, na verdade, para a gente prevenir a osteoporose, a gente faz uma poupança. Quanto antes essa poupança se inicia, melhor é. Vamos falar um pouquinho sobre a prevenção de fraturas, que muitas vezes está associada ao evento de osteoporose, sobre a atividade física e a suplementação. Porque tudo isso, tanto a atividade física quanto algumas suplementações, estão fazendo parte aí do escopo de prevenção da osteoporose e das complicações dela. Mas para a gente entender melhor o caso, a gente tentou trazer um caso, uma história para vocês, né? Porque às vezes eu ficar falando aqui, você faz X, Y, Z, você precisa ir na academia, você precisa tomar sol, uma coisa que o médico já fala em consultório, né? E já passou comigo aqui na consulta, sabe que já ouviu isso, né? Mas a gente trouxe de uma maneira diferente para que vocês possam tentar se enxergar dentro do contexto. Tá? Então, a gente vai conhecer aqui hoje um pouquinho o casal Maria e João. Tá? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da Maria. Né? A Maria é uma senhora de 70 anos que mora com o esposo João, com quem ela é casada há 45 anos. Talvez já na primeira linha, muitos aí se identifiquem. Talvez já tenhamos algumas Marias aqui entre nós. A Maria possui 2 filhos e 4 netos. Ela adora brincar com os netos, pode buscá-los na escola e poder buscá-los na escola uma vez por semana. A Maria, então, tem a busca dos netos como algo prazeroso. Talvez muitos de vocês tenham netos, gostam de brincar com netos, gostam do dia que vão na escola buscar esses netos, e isso faz parte da rotina. A Maria também gosta de sair com as amigas, ir ao shopping, ao clube, ir ao mercado, frequentar a feira do bairro. A filha mais nova da Maria sempre a estimula a iniciar a academia, mas a Maria recusa, falando que a academia é coisa de jovem, não é para mim. Eu não vou para a academia. Não deixe isso para lá, minha filha. Você sempre fica falando no meu ouvido isso. Não estou interessada. Não toma nenhuma medicação. Maria é saudável, não toma nenhum remédio. Ultimamente,
ela se queixa com as amigas de ter eventuais dores no corpo, cansaço, sensação de perda de força, mas ela atribui que isso é normal, afinal de contas, ela tem 70 anos. Como que ela vai ter 70 anos e não ter dor na articulação, não ter dor nos ossos, não ter dor no corpo? A Maria já foi tabagista, ou seja, ela já fumou por longa data, dos 20 aos 60 anos de idade, e depois ela conseguiu interromper por decisão própria. E ela teve a menopausa aos 52 anos, mas ela não procurou médico no período em que ela parou de menstruar. Ela não sentiu nada e resolveu não procurar ajuda naquele momento. Essa era a Maria. Acredito que tenhamos algumas Marias por aqui, né? A Maria que gosta de brincar com neta, a Maria que já tem mais de 40 anos de casada, a Maria que gosta de sair, que gosta de ir à feira, e que às vezes sente dor no corpo. Algumas Marias por aqui. E aí a gente também vai conhecer o João. Quem que é o João? O João é um senhor de 71 anos, ele mora com a esposa Maria, e então com quem é casado há 45 anos. Também tem os 2 filhos com a Maria, os 4 netos. Também gosta de brincar, ele gosta de brincar de bola com os netos e poder buscá-los na escola. Frequenta o clube, adora programas de esporte, gosta de encontrar os amigos. A sua filha mais nova também fica falando: ai, vai para academia, faz um exercício. Não, não gosto. Eu gosto só de ver o esporte na TV, mas eu não gosto de frequentar a academia. O João tem hipertensão bem controlada, ao contrário da Maria, ele toma um remédio de hipertensão, que é as medicações antihipertensivas, e ultimamente ele tem se queixado de perda de força. Também acha que é normal, porque afinal de contas tem 71 anos. Mas ele está tendo uma coisa que a Maria não costuma se queixar, que é a tontura. Tem tido algumas tonturas, eventualmente. Também fumou por um período longo, dos 19 aos 62 anos, e interrompeu o tabagismo por estímulo da esposa. Então, também temos alguns Joões por aqui, né? Então, temos o caso de João e Maria, é muito comum. São pessoas comuns, são pessoas que estão aqui entre nós, são pessoas que... São pessoas que estão aqui. Pode falar, dá para ouvir. Dá para ouvir? Então, tá bom, então vamos falar. O João e a Maria, obrigada, são pessoas comuns, pessoas que estão aqui entre nós. Então, eu trouxe isso para vocês se entenderem um pouco. Será que o que eu tenho de João e Maria no meu cotidiano? Obrigada. Como é que é a alimentação do João e Maria? Então, até agora nós vimos que eles têm um contexto que eles não fazem exercício físico, não é isso? Eles fumaram, os 2 fumaram, mas tem um ponto positivo de já terem interrompido esse tabagismo, tá? E o João está tendo umas tonturas, usa remédio para pressão e não está indo ao médico, então ele não sabe se esse remédio está legal ou não para ele. E a Maria não faz exames preventivos e teve a menopausa e não procurou nenhum médico. Então vejam pontos importantes que a gente vai relembrar depois. Na alimentação, o João e a Maria, ambos se alimentam sempre juntos de forma similar. Café da manhã com pão, manteiga, café puro e uma fruta. No almoço, arroz, feijão, legumes, cozidos a vapor, um bife pequeno ou um frango, um filé de peixe. Não gostam muito de carne. E a salada é sempre alface. No lanche da tarde, pão com manteiga ou bolo ou pão de queijo, café puro, chá ou uma fruta. E no jantar, similar ao almoço. Eventualmente, doces, sucos, pizzas em comemorações e, eventualmente, evitam excesso de café para não estimular o desejo de voltar para o tabagismo. Mas a gente observa aqui que na alimentação, pode voltar só um pouquinho, a gente tem que observar algum ponto que eu vou falar aqui depois para vocês de novo da alimentação. João e Maria estão consumindo pouca proteína. Onde que eu tenho proteína? Sabe onde que a gente tem proteína? Carne, ovos, leite, derivados, né? Então, observa o café da manhã deles. Tem ali a manteiga, mas a manteiga é mais a gordura do leite do que a proteína. O almoço eles comem pouca carne. No jantar é similar ao almoço, né? Pouca proteína também.
O lanche da tarde também, pouco nenhuma proteína. E aí a gente tem um outro detalhe: a salada de folha é sempre alface. Alface é verde claro ou verde escuro? Claro. E aí a gente vai falar depois um pouquinho da importância da cor dessas folhas também na prevenção das doenças ósseas. Tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho da casa deles, né? Nós falamos sobre os hábitos, falamos da alimentação, vamos ver um pouquinho como é que é o contexto da casa de João e Maria, a estrutura mesmo física dessa casa. É um apartamento que não tem escadas, tem elevador, nós já vimos uma vantagem, né? Já facilita um pouquinho. Os móveis estão muito próximos e isso reduz o espaço de circulação. A Maria sempre gostou de muitos móveis, embora a filha sugira uma decoração mais moderna, mais minimalista, né? Um ambiente com menos móveis, mas ela se adaptou com mais móveis na casa. Os pisos gerais não são escorregadios, isso também é bom, mas a área de serviço, onde ela não fez uma reforma recente, os banheiros não, com exceção da área de serviço. E justamente a área de serviço, né? Que é justamente a área que às vezes a gente molha, que respinga água. É justamente na área de serviço que o piso não foi atualizado para um piso não escorregadio. Desculpa, o banheiro é amplo, os pisos são seguros, mas não há aquelas barras de apoio, as barras de inox que costuma ter no box, perto do vaso sanitário, não tem. Tá? A casa é bem iluminada pelo sol, pela luz artificial. Os interruptores estão ao alcance fácil da mão, isso facilita muito, né? Porque a gente tem um ambiente iluminado, a gente está enxergando por onde estamos, e isso é muito bom. E a Maria adora tapetes de artesanato e coloca em todos os cômodos da casa. Tapete de artesanato são lindos, eu também gosto. Mas eles normalmente não têm aquela parte antiderrapante embaixo. Isso. Então, são um convite ali para tropeçar e cair. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção em relação aos tapetes, principalmente os tapetes de artesanato. Vamos voltar um pouquinho nisso depois. As crianças, que são os netos, quando estão visitando os avós, gostam de espalhar os brinquedos no chão, mas ao ir embora sempre ficam alguns sem guardar. E Maria vai e sai para pegar. Claro, né? Os netos chegam, fazem a bagunça e vão embora. Não é isso? E aí fica brinquedo, fica bola. Qual que é o perigo disso? Estou andando aqui, um brinquedo pequeno, uma bolinha pequena, eu posso pisar, cair, escorregar. Então, é uma coisa que parece simples, mas pode trazer um grande transtorno. Então, a gente já pode começar a fazer aquela educação com o neto. Brincou, guardou. Não é mesmo? A gente já vai educando e evitando acidentes. E aí ainda tem o Tito. O Tito é o cachorro da casa, é um cachorro de porte pequeno, grande amigo de João, com quem ele brinca de bolinha pelas tardes. Já viram aquelas bolinhas de cachorro? Alguém tem pet em casa? Tem cachorrinho em casa? Então, aquelas bolinhas de cachorro que a gente vai, brinca, ossinha, é como brinquedo de criança, né? Então, fica ali também. Então, aquela coisa, então, estou brincando com o animalzinho, estou brincando com o cachorro, estou usando o brinquedo. Depois que acabou a brincadeira, é importante recolher aquele brinquedo e guardar em um local que não seja no chão. Ter uma caixinha, algum local para guardar esse brinquedo do animal, porque também pode gerar um acidente. Então, vimos aí antes alguns pontos relacionados à casa que a gente vai reforçar. Mas aí, numa manhã tranquila da rotina, a Maria chegou da feira. Lembra que ela gostava de ir à feira do bairro? Ela chegou da feira com um carrinho de compras, deixou esse carrinho na área de serviço, que era justamente a área onde não havia a troca do piso, o piso ainda era o piso escorregadio, e ela saiu apressada para atender o telefone. Foi quando ela se escorregou em um dos tapetes, que era um tapete de artesanato, sem aquela parte antiaderente, aderente no chão, e aí ela caiu. E foi uma queda simples, da própria altura. Ela tropeçou no tapete e caiu de própria altura. O médico costuma falar isso, que caiu de própria altura. Coloquei no plano e caio. Né? É diferente de eu cair da escada, de eu estou caindo de um degrau, de eu cair da cadeira, de eu estou caindo de uma altura, eu cair, né, de um local alto. Não, da própria altura. O suficiente
para que ela tivesse uma fratura do fêmur direito. Fêmur é esse maior osso do corpo humano, né? O osso que vai do nosso quadril até o nosso joelho. Ela teve a fratura do fêmur. Gente, a gente está andando aqui normalmente, tropeçou, caiu. Uma queda simples de própria altura levaria a uma fratura de fêmur? Se aquele osso tivesse saudável? Possivelmente não. Ia gerar uma dor, uma colisão, ficou inchado, às vezes até uma luxação, né? Então, mas uma fratura grave de fêmur é porque aquele osso já estava doente. E a Maria não sabia que aquele osso estava doente. Né? Então, isso aí começa um grande problema na vida da família. Nesse acidente, o João ele passou a ter preocupações com a esposa e passou a ter medo de se acidentar. Ele buscou um médico e iniciou um trabalho preventivo para ele, porque ele ficou com medo. Se aconteceu isso com a minha mulher, eu estou com medo. Vai que eu tenho isso também. Tá? Pode voltar, eu acho que passou um a mais. Isso, aqui. Isso aí, obrigada. Aqui, na verdade, embaixo. A Maria, devido a essa fratura de fêmur que ela apresentou, ela ficou internada, né? A internação foi identificado que ela tinha a osteoporose. Então, começou-se o tratamento da fratura, o tratamento da osteoporose e a necessidade de fisioterapia. Com o tempo, ela ficou restrita em casa com limitações de movimento, né, gente? Ela quebrou o maior osso do corpo humano. Então, ela não conseguiu se levantar rápido da cama. Ela ficou restrita, ela ficou acamada. Nesse caso de ficar acamada, é algo muito ruim, porque começa a surgir ferida na pele, você fica dependente de outra pessoa. Ela dependia de alguém até para levá-la ao banheiro. Então, uma mulher que era independente, ia buscar os netos na escola, que ia para a feira sozinha, que morava sozinha com a esposa, de repente não consegue se levantar para ir ao banheiro sozinha. Olha como isso traz uma limitação na saúde. E aí, então, ela começou os tratamentos que ela precisava, mas ela começou a ter um período de tristeza muito profunda. Você pensa, né? Você está aqui hoje, vocês estão aqui hoje, vocês vieram sozinhos, alguns com amigos aí. E. Não, pera. Esse daqui tá funcionando ainda. Tá bom, obrigada. Dois. Obrigada. Então, vocês estão aqui hoje, por exemplo, vieram, não sei como cada um chegou. Talvez alguns tenham chegado a pé, talvez outros tenham vindo de metrô, talvez outros tenham vindo dirigindo, outros tenham vindo de Uber, enfim. Mas vocês vieram sozinhos, tiveram uma independência para chegar até aqui. É legal ter essa independência de ir e vir. Todos querem manter essa independência de ir e vir, acredito eu. E como que a gente vai manter essa independência? Uma das etapas para a gente manter essa independência é justamente cuidando dos ossos, das articulações. Então, por conta de perder essa independência, a Maria iniciou com um problema de saúde mental. Então, uma doença que era a osteoporose, evoluiu com outra, que foi a depressão para ela. Entrou em depressão, mesmo pós-evento da fratura do fêmur. Isso é muito comum de acontecer, porque perdeu a independência. O do João, que eu havia comentado, né, que ele ficou muito preocupado, então isso fez buscar novos atendimentos. Pode passar. E aí, agora a gente começa com a participação mesmo direta de vocês. O que a gente pode fazer, pensando no casal da Maria e do João, com relação ao estilo de vida? Estilo de vida envolve aquilo que é o nosso hábito do dia a dia. Quantos aqui fazem atividade física regularmente? Oh, muitos fazem, então, de parabéns. O que é uma atividade física regular, Clarissa? Atividade física regular é você ir fazer um exercício, não necessariamente academia, né? Uma atividade física que você consiga contemplar pelo menos 150 minutos da sua semana. 150 minutos.
Esses 150 minutos você pode dividir em 3 vezes de 50 minutos, 5 vezes de meia hora, mas você fazer algum tipo de movimento. Doutora, eu não gosto de academia. Uma caminhada, subir uma escada, andar a pé, um trajeto que você iria de carro, mas que é curto, você tem segurança na rua, você consegue ir a pé. Então, nadar, você gosta de nadar, vai no clube, nada, bicicleta, se alguém gostar e tiver habilidade. Então, futebol, tênis, enfim, é o que você gosta de fazer. É importante você mexer o seu corpo, tá? E atividade de fortalecimento, a gente chama atenção, porque a atividade de fortalecimento aumenta o músculo, o osso carrega o músculo. Se o músculo é forte, o osso tem que ser forte. Mas se o músculo é fraco, o osso pode enfraquecer. Para que eu vou ter um osso forte para carregar um músculo fraco? Não precisa. O que seria atividade de fortalecimento? Só musculação? Alguém aqui faz pilates? Ótimo. O Pilates é uma excelente atividade de fortalecimento. Excelente. Então, Pilates trabalha fortalecimento, a musculação trabalha fortalecimento, a hidroginástica trabalha fortalecimento. Então, tem várias atividades de fortalecimento. A alimentação, que nós já comentamos, né? A alimentação precisa ter mais proteína, precisa ter cálcio, certo? O cálcio está presente em quê? Laticínios, né? É sempre a resposta tradicional e tá correta, tá? Mas a gente... Isso, muito bem, é isso que eu queria ouvir, né? E aí vocês lembram que lá eles comiam alface, que é verde claro? Não, nada contra a alface, também tem a sua vantagem, mas a gente tem que incluir vegetais de folha verde escura, tá? Então isso inclui espinafre, brócolis, escarola, couve, tá? Precisam estar presentes, não é só ficar na salada de alface, tá? Porque o cálcio está muito presente nesse tipo de alimento. Tá? A cafeína eu coloquei ali, na verdade, como um contraponto. O excesso de café, ele prejudica a absorção do cálcio. Então, sabe o café com leite? O café com leite é um problema, porque você tem ali o leite, que é o cálcio, mas você tem o café, que diminui a absorção. Inclusive, se tem alguém que toma um comprimido de cálcio, não pode tomar próximo do café. Tem que tomar um pouquinho distante, porque o café ele diminui a absorção do cálcio. Então, a gente sabe, Brasil pode estar o calor que for, todo mundo quer um café, e tá tudo bem, né? Porém, a quantidade. Exatamente, a quantidade. Né? Então, a gente tem que maneirar aí na quantidade e jamais colocar o comprimido de cálcio próximo desse café. Tá bom? Outra coisa do estilo de vida deles é o tabagismo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das principais causas de osteoporose que a gente tem é o cigarro. Tá? Então, sempre há a oportunidade de parar. Vocês viram ali que o casal parou com mais de 60 anos. Então, se tiver alguém entre nós que ainda tem o hábito de tabagismo, pode procurar a gente na Clínica CIC. A gente tem tratamento, tá? Porque sempre é tempo de parar, ou de pelo menos reduzir. O tabagismo ele é uma das principais causas de agravamento da osteoporose. Tá? Tanto é que os pacientes, pessoas que fumam, começam a fazer aquele exame que chama densitometria óssea, que é aquele exame para a gente ver se tem osteoporose, mais precocemente, por conta que tem mais risco, tá bom? E no segmento médico? Maria não ia ao médico. Se Maria fosse ao médico, será que ela teria descoberto a osteoporose antes? Muito provavelmente, né? Então, os exames de prevenção são importantes? Com certeza. A densitometria, que eu acabei de falar, cálcio, como uma maneira de dosar o cálcio no sangue também, e a avaliação de massa magra. O médico, a nutricionista fazem a avaliação se você tem muito músculo, se precisa aumentar a massa magra, tá? A densitometria, tradicionalmente, muitos médicos têm o hábito de pedir só para ter. Tem algum homem aqui que já fez densitometria? Muito bom. Mulheres que já fizeram densitometria? Todas. Né? Densitometria não é um exame só de mulher, tá? A gente começa a rastreio de densitometria na mulher que não tem fator de risco aos 65 anos de idade e nos homens aos 70 anos de idade.
Mas homens e mulheres com fator de risco, a gente antecipa esse início. Então, não é um exame exclusivo de mulher. Muitas vezes, os meus próprios colegas esquecem disso, tá? Na rotina, a gente está tão habituada a pedir a densitometria para a mulher, acaba esquecendo que o homem também tem osso, que o homem também pode cair, se machucar, fraturar, enfim. Então, lembrem os médicos que acompanham vocês. Eu acredito que todos vocês aqui sigam na Clínica Si. Quem não segue, tem a oportunidade de começar a seguir. E aí, na Clínica Si, o médico de família de vocês, vocês podem lembrá-los de pedir a densitometria. Ó, doutor, eu nunca fiz a densitometria. Eu fui na palestra, me falaram que é importante, eu gostaria de fazer. Tá? Não tenham vergonha de pedir para o médico algo que vocês acham importante, tá? Que a gente não acha ruim de vocês pedirem, a gente até agradece o lembrete, tá bom? Controle de pressão do seu João. Lembra que o João usava remédio de pressão? Ele estava tendo o quê? Tontura. O João, por exemplo, assim como muitos, talvez tenham sido diagnosticados com pressão alta aos 50 anos de idade. Aí começa a tomar um remédio. Aí chega aos 70 anos de idade. Será que aquele remédio tem que ser o mesmo? Muitos anos se passaram. Quando começou a tomar um remédio com 50 anos, era sedentário, fumava, era estressado, ainda trabalhava, não estava aposentado, né? Estava cansado, filho adolescente, toda aquela coisa, a pressão estava lá nas alturas. Hoje ele já está aposentado, está mais tranquilo, de vez em quando faz uma caminhada, tem mais tempo, talvez não, né? Mas ele não fuma mais. Ele já tem uma alimentação mais controlada, porque ele precisa ficar comendo na rua, na lanchonete, ele tem tempo de almoçar em casa, tomar café da manhã em casa, coisa que às vezes durante o trabalho ele não tinha. Então, esse remédio talvez tenha que mudar, talvez tenha que reduzir. Uma das principais causas que a gente tem de queda em idoso é tontura por excesso de remédio. Excesso de quantidade de remédio, ou excesso de dose do remédio. Então, se você usa remédio principalmente para pressão e para dormir, remédios de pressão, você precisa passar no médico com frequência, precisa reavaliar para ver se essa dose não precisa ser mudada. E se você começar a sentir tontura, não é tomar um remédio da apendicite, que é acrescentar mais um. Às vezes a gente precisa tirar um remédio ao invés de acrescentar mais um. Então, quando tiver a tontura, em vez de já tomar um remédio de apendicite, procura o médico de família na clínica Cine para a gente ver se realmente é caso da gente acrescentar um remédio ou se não é caso a gente tirar. Garanto a vocês que mais metade dos casos a gente tem que tirar ou diminuir a dose. E a suplementação. Suplementação, alguns aqui já levantaram a mão, disseram que usam cálcio. Né? O cálcio, a suplementação com cálcio é importante. A suplementação com vitamina D é muito importante. Vitamina D é uma vitamina que a gente tem naturalmente pelo sol. Né? Então, o sol, ele nos fornece a vitamina D. Só que a gente não tem, às vezes, como ficar exposto no sol todo dia, 20, 30 minutos exposto. Então, acaba que a maioria dos brasileiros, embora o Brasil seja um país tropical, hoje a maioria dos brasileiros precisa repor vitamina D. Tá? Então, essa reposição ela se faz necessária, principalmente pensando em saúde óssea. Só que aí tem um detalhe importante, tá? Que é a vitamina K2. A vitamina K2 é uma vitamina que ela anda junto com a vitamina D, junto com o cálcio, muitas vezes junto com o magnésio, como se fosse um GPS. Por quê? O cálcio em excesso, ele pode não ir para o osso, ele pode acumular nos vasos sanguíneos, ele pode acumular nos rins. Então, o cálcio acumulado no rim pode gerar pedra no rim. O cálcio acumulado nos vasos sanguíneos pode aumentar o risco de infarto. Então, não é uma coisa assim, eu vou usar o cálcio porque minha vizinha está usando cálcio. Porque o farmacêutico disse que o cálcio é bom para a osteoporose. Calma lá. Não são todos que vão usar o cálcio. E aqueles que tiverem indicação do cálcio extra, além do cálcio alimentar, muitas vezes a gente vai ter que associar com vitamina K2, com magnésio, com vitamina D, para atuar como um GPS desse cálcio. O que eu preciso atuar como GPS, Clarissa? Para garantir que esse cálcio vai para o osso. Para garantir que esse cálcio não fique em tecido mole, que a gente chama, que é o rim, que é a artéria, porque senão, se a gente beneficiar, pode estar te prejudicando, aumentando o risco de você ter
placas de gordura com cálcio nas artérias, aumentando o risco de você ter uma pedra no rim. Então, quer dizer, aquilo que era para ajudar, está atrapalhando. Então, a gente tem que, primeiro do cálcio é pela alimentação. Leite, derivados para quem não tem intolerância à lactose, e as verduras de folha verde escura. E, se necessário, a gente suplementa com prescrição do médico, certo? E o João, o que a gente poderia fazer ainda em relação ao ambiente para o João e a Maria, né? Os pisos antiderrapantes, principalmente áreas molhadas, área de serviço, banheiro, piso antiderrapante. Tapetes antiderrapantes, eu gosto muito, o ideal é não ter muito tapete. Ah, mas Clarice, eu adoro tapete, eu acho que fica tão bonito na casa, e fica mesmo, eu também gosto. Né? Então, o que a gente faz? Tapetes antiderrapantes. Existem hoje no mercado. Tá? Barras de apoio. Barras de apoio, muitas vezes as pessoas têm receio, tem até um preconceito. Ai, vou colocar barra, né? Mas aquilo te ajuda ali no dia a dia, evita esforços desnecessários, evita queda desnecessária. Então, as barras são muito importantes em banheiro, em corredor. Tá? As escadas, o ideal é não tê-las, mas caso a gente tenha escada em casa, a gente não vai mudar a casa, né? Então, a gente coloca corrimão e sinalização. Não sei se vocês já viram aqueles, tem uns adesivos amarelados, né? São até fluorescentes alguns, que se a luz estiver apagada, eles destacam à noite, para facilitar, para não ter queda ali na escada. Então, quem tem escada em casa, tenta procurar esses adesivos e tudo para sinalização, muito importante. A gente acha em casas de material de construção, normalmente. A mesma coisa as barras. As pessoas têm receio de furar. Apartamento alugado, ou no banheiro, para pegar encanamento. Hoje da 3M tem algumas barras que são adesivos extremamente fortes. Você consegue, mesmo em ambiente úmido, colocar a barra sem ter que furar a parede. É um pouco mais difícil de encontrar, tá? O valor é um pouco mais alto do que a outra, né? Que você fura a parede. Mas, em contrapontos de imóvel alugado ou de não querer furar a parede, dá para usar essas barras também. É bem legal, porque até porque o banheiro passa a tubulação, né? Muita gente às vezes não consegue ver, dependendo da forma da tubulação. Então, às vezes você gasta mais na compra, mas a instalação, por outro lado, provavelmente é mais simples, né? Então, fica equilibrado. A iluminação que a gente tinha colocado, ambientes têm que ser claros, iluminados, deixem o sol entrar na casa, não só para iluminar, para você enxergar bem, como também para atrair a vitamina D que eu tinha falado. Deixem o sol entrar. E os interruptores não podem estar de difícil acesso. Eu não tenho que esticar meu braço para acender uma luz ou abaixar para acender uma luz. O interruptor tem que estar de fácil alcance na mão. Tá? Isso facilita bastante também. Excesso de móveis, eu sei que às vezes a gente gosta tanto de um móvel, porque tem aquele móvel desde que eu casei, né? O móvel era da minha bisavó, né? Foi passou de herança. É lindo, aqueles móveis antigos são lindos, mas a gente às vezes precisa reorganizá-los no espaço, né? Porque a gente precisa ter espaço para transitar, para andar, né? Estou com uma sacola, com uma caixa, carregando alguma coisa, esbarra aqui, esbarra ali, caiu. Então, tem que ter essa cautela. Objetos espalhados, coloquem os netos para recolher os objetos. E aqueles que têm o pet, lembrem de guardar o brinquedo depois que brincarem com frente. A cama é muito importante. Quando eu sento na minha cama, meu pé tem que estar apoiado no chão, né, cara? Aquela king, então, cama baú. Então, muito cuidado, porque na hora de levantar, o pé tá do alto, aí, né, tem que dar um salto para pôr o pé no chão, e aí dificulta. E aí tem um tapete na beira da cama, aí complicou tudo. Então, são pequenos detalhes, estão vendo que são pequenos detalhes, mas que hoje vocês já podem chegar na casa de vocês e já ir ajustando algumas coisas ali. Tá? A cama também, lembrando aqui da cama, quando a gente se levanta, quando a gente muda de posição, tá? Tô deitada e vou acordar, vou me levantar. Tô sentada há muito tempo no sofá, vou me levantar. Ou então eu abaixei para amarrar o meu tênis, colocar um calçado e vou levantar a cabeça. Esse movimento tem que ser lento, gente. A gente não pode abaixar a cabeça para colocar um sapato, logo levanta a cabeça e já quer levantar e andar. Porque dá tontura.
tá? Tô deitada, vou me levantar? Levanta, senta na cama, conta até 5. Com calma, não pode, não. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você põe seu pé no chão, tá? Porque essa tontura ela é normal de acontecer, chama hipotensão postural. É uma queda da pressão devido à mudança de posição. Então, na hora que a gente levanta, tem que levantar devagar, porque senão você pode ficar tonto. E nessa tontura, pode cair, tá? Pode passar. E aí a gente tem as condições clínicas, a tontura que eu acabei de falar, da questão que a gente comentou, né, dos remédios, muito cuidado com os remédios de dormir, com os antihipertensivos, a perda de força, muito importante, a gente chama de sarcopenia. Essa perda de força ela é intensificada quando o paciente não faz exercício, quando não come proteína suficiente, às vezes precisa até tomar shake de proteína. Às vezes a gente receita o whey, não é só o jovem lá da academia que usa o whey, não. Às vezes a gente precisa usar o whey para poder melhorar o teor de proteína que vocês estão comendo no dia, para garantir que vai ter músculo, porque músculo forte significa osso forte. Tá? As dores, vocês não podem ficar com dor, um monte de dor e achar que é normal, não. Normal, né? Dor crônica, persistente, todo dia uma dor ou outra, de vez em quando, às vezes acontece, mas dor persistente não é normal, tá bom? E aí a gente tem algumas condições que são imutáveis, que é importante a gente falar daqui, mas que são controladas, que é a idade, né? Então, obviamente, a osteoporose é mais comum de manifestar depois dos 65 anos de idade da mulher e dos 70 anos do homem. Tem como mudar a minha idade? Não, mas eu tenho como controlar os efeitos disso, com as coisas que a gente falou, né? Controlar o ambiente, a alimentação, as medicações, as suplementações, a posição, a postura, não mudar rápido de postura, enfim, tem várias medidas que a gente pode tomar para controlar. E a menopausa, no caso da mulher. Por que a osteoporose é tão comum na mulher? E por que o médico, como eu falei antes, costuma pedir a densitometria para a mulher e esquece de pedir para o homem? Porque a mulher tem mais predisposição a ter osteoporose devido à menopausa. Tá? A queda do hormônio estrogênio na mulher, que acontece na menopausa, aumenta drasticamente o risco de osteoporose. Então, a Maria teve a menopausa, como a gente falou, e ela não procurou um médico. Então, a Maria não fez reposição hormonal. Talvez muitas de vocês que estão aqui hoje não fizeram reposição hormonal. Porque até pouco tempo a gente tinha ainda diretrizes antigas, um tabu em relação à reposição hormonal. E, infelizmente, nós médicos hoje temos que pedir desculpa para essa geração de mulher que está aqui na minha frente, porque a gente teve muito medo na prescrição hormonal, a gente não conhecia direito, a gente deixou de prescrever algo que hoje a gente sabe que é benéfico. Então, as filhas de vocês podem orientar a importância de procurar um médico quando estiver começando os sintomas da menopausa, porque a reposição ela é necessária e ela previne a osteoporose. E agora, a geração de vocês que não teve essa oportunidade, algumas tiveram, outras não, a gente hoje faz, o controle pós para evitar o agravamento, que é justamente com tudo que a gente pontuou aqui. Atividade física, alimentação, essas coisas, porque a reposição hormonal a gente não tem como mais iniciar. A gente tem um gap de 10 anos pós-menopausa para iniciar a reposição. E se esse gap já passou, esse intervalo já passou, a gente não consegue iniciar. Mas fica alerta para vocês darem dica para outras mulheres mais novas aí que vocês conheçam, que ainda não tenham entrado em menopausa, ou que não tenham completado 10 anos de menopausa, por essa possibilidade de reposição. Tá bom? Que faz todo o impacto na saúde óssea da mulher. Menopausa não é só calor. Menopausa é um monte de coisa, inclusive osteoporose. E aí a Carol vai falar um pouco da equipe multiprofissional, né, de como que nós lá na Clínica CI podemos auxiliar vocês neste contexto. Mas antes, alguém quer perguntar alguma coisa que seria uma dúvida aí mais médica? Tem alguma dúvida? Tinha muita dúvida como eu usava proteína. Eu não gosto muito de comer carne, como chegar dando, gosto muito de peixe, mas pela quantidade de proteína que você precisa diariamente, não é suficiente. Aí eu comecei a ler a respeito das proteínas vegetais.
E existem muitas formas de usar o whey, tem outros tipos de Shakes proteicos. shake protein. E ele, você pode usar até para fazer bolo. Você diminui a farinha. Eu uso agora sim, eu diminuo a farinha de trigo e uso a farinha de aveia e a proteína. E ajuda bastante, E nos casos de intolerância, né, tanto na geriatria, que chega uma certa idade e o indivíduo começa a desenvolver uma certa intolerância à lactose. Então, Eu lá vou 70, colocar. 80 anos, tomei leite a vida inteira. Mas isso é um processo digestório, né? O corpo está envelhecendo, o sistema digestivo vai envelhecer, o cérebro, os ossos, enfim, é um processo de envelhecimento. E aí chega o uso de lactose ser algo desconfortável, por conta de gases, azia, dispepsia e tudo mais. Hoje tem as proteínas veganas, que são da ervilha, da lentilha. Então, dá para você suplementar também com whey que não seja concentrado. Tem o isolado também, que não tem um fator de proteína aí do leite, que também dá para você usar com essa certa intolerância. O hidrolisado. Então, hoje, na medicina, a gente tem uma gama de proteínas, eu digo, né, na indústria farmacêutica, que muito bem orientado, você vai ter qualidade de vida e vai conseguir suplementar. Você, quando você faz essa união da proteína vegetal, e você acrescenta um ovo, por exemplo, na elaboração, ele aumenta muito o teor de proteína que você está usando. Uma panqueca de banana. Cuidado, Você amassa a banana, coloca um ovo, uma whey, fez uma panqueca de banana. Com certeza ajuda bastante, né? A gente, essa ideia que você comentou, né, de colocar proteína nas receitas. Hoje a gente tem uma facilidade para receitas na internet, a gente acha muito. Algo que eu particularmente faço sempre, não uso farinha em casa, né? Então faço pão em casa. Com o quê? Né? Por exemplo, pão de abóbora com whey. Com whey. Né? E ovo. E vira um pão aquilo, que aí vai transformar vira um pão. Então, assim, tem várias receitas legais. E temos, né, a Carol vai falar da equipe multiprofissional, nutricionista, pode te ajudar nisso. Mas é muito importante, sim, garantir essa quantidade de proteína. E lembrar que não necessariamente vem da carne, né? Se eu tenho dificuldade, eu não gosto muito de mastigar a carne, eu tenho implantes dentários, etc. Eu não me sinto bem com tanta carne. A gente tem outras alternativas, a equipe multiprofissional da CACI pode auxiliar. A Carol vai falar um pouquinho. Bom, a gente não consegue falar de atenção primária, de geriatria, sem falar de equipe multiprofissional, né? A gente sabe que a medicina ela vem sendo feita todos esses anos com o médico como centro. Mas eu fico muito feliz que aí, desde a minha formação, de 14 anos para cá, a equipe multi vem sendo evidenciada também, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um da equipe multi que pode auxiliar o indivíduo, tanto no processo de envelhecimento, quanto na reabilitação, quanto em tratamento, né? Eu só quero fazer uma observação que eu dou uma explicação sempre muito básica, assim, para os pacientes que eu atendo, idosos, sobre atividade física, sobre a questão muscular. O que a gente tem que ter muito fortemente de definição é que a gente entrou no processo de envelhecimento, automaticamente o nosso metabolismo muda. Então, ele começa a degradar músculo e ganhar gordura, principalmente abdominal. E aí, o que eu trago de fala para os meus pacientes é: como que eu combato o ganho de gordura e a perda de massa muscular? Atividade física e proteína. É isso. Voltando a falar da indústria, né, de suplementação, além do whey, tem creatina, mas o quanto que eu uso? Depende. A gente precisa saber o quanto que você consegue ingerir em alimento in natura e o quanto você precisa repor. E isso, quem vai fazer esse cálculo para você? A nutricionista. Então, ela vai ter a sua anamnese alimentar, o seu diário alimentar, o que você consegue ou não comer. Uma outra observação: por que muito idoso não gosta de carne? Por quê? O processo digestório demora mais no idoso. Então, é aquela carne que você vai ficar lembrando dela o dia inteiro, né? Então, por isso que opta por peixe ou por frango, porque é uma digestão um pouco melhor. Se um adulto demora em torno aí de 24 horas para digerir a carne, o idoso vai demorar 36, 40 horas. E aí sentir aquela sensação de estômago pesado, né?
Então, voltando à questão da nutricionista. É ela que vai fazer a bioimpedância, que a gente tem na clínica CI, ela que vai fazer esse diário alimentar e entender quais são as suas dificuldades alimentares e o que a gente consegue mudar em suplementação. Creatina, a gente pode usar de 3 a 5 gramas por dia. Hoje, na geriatria, a gente já tem um estudo que a creatina no idoso, ela não é só para a questão muscular, é para a questão neural também, cérebro. Ela faz com que o neurônio viva mais. Por que nosso cérebro diminui? Porque o idoso não tem renovação celular. Então, o neurônio que morre, morreu. E aí o cérebro vai ficando um pouquinho menor, tá? Então, até nessa questão, a creatina também trabalha. Mas, Carol, quanto que eu vou usar de creatina? Depende. Cada um é cada um. Então, a gente tem uma orientação geral, mas cada indivíduo vai ter a sua particularidade, conforme a sua alimentação. Então, entramos com a nutricionista. Sou um idoso, tenho várias doenças, sou polifarmácia. O que é polifarmácia? Uso 5 ou mais medicações. Estou tomando cálcio no meu café da manhã. Tomo meu café com leite e comprimido de cálcio. Tá certo? Não. Às vezes o médico vai conseguir dar essa orientação na consulta, mediante avaliação de exames, solicitações, outras demandas da consulta? Não. Se eu tenho um idoso polifarmácia, o risco dele de queda é muito alto, porque aí ele interfere nesses pilares que a gente trabalha na geriatria, que é a estabilidade. Quem vai nos orientar qual o horário melhor para tomar medicação, o que eu posso ingerir ou não de alimento? A farmacêutica, tá? Então, nós temos a consulta farmacêutica justamente para alinhar. Mas, Carol, a farmacêutica ela vai falar só os horários que eu tenho que tomar? Não. Onde você está armazenando suas medicações? Elas estão na caixa, elas estão no banheiro, elas estão protegidas da luz. Onde que estão suas medicações? Eu faço muita visita domiciliar, e aí é uma das coisas que eu olho junto, né, com o médico que vai comigo, mas eu fico a cargo disso. A primeira coisa que eu pergunto, cadê as medicações? E muitas vezes, tá ali no armário do banheiro, deixa eu lá pegar. Tá certo isso, um ambiente úmido? Não. Mas todo mundo sabe disso? Às vezes o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Então, a consulta farmacêutica ela vai orientar não somente horário de medicação, mas também armazenamento de medicação. E o que pode interagir ou não. Eu não sei se vocês sabem, mas em todos os hospitais tem o farmacêutico clínico. Tá? É uma especialidade na farmácia, em que ele pega todas as prescrições médicas e vê o que vai interagir com o quê. Tá? Então, todo hospital tem uma equipe de farmácia clínica com farmacêuticos, principalmente em UTI, para viabilizar as prescrições e o que pode mudar. Né? Mais uma vez, saúde se faz com equipe multi, não é só com um profissional. Bom, saindo um pouquinho da farmácia, vamos para a questão psicológica. A gente tem na geriatria a avaliação gerontológica. O que é isso? É uma avaliação que a gente avalia memória, humor, funcionalidade, enfim, algumas coisas que podem estar alteradas no idoso e interferir nas atividades cotidianas. Se eu tenho um idoso com uma alteração de memória, eu tenho que ver se ele não tem uma alteração de humor, porque o humor altera a memória, tá? E aí, se ele tem um quadro de dor crônica, então, se ele tem um quadro de mau humor, ele vai ter uma alteração de memória. Eu consigo interferir nisso até um ponto. Se eu não interferir até esse ponto, isso pode desenvolver uma síndrome demencial. Então, por isso que a gente tem que ter essa rastreabilidade de humor muito precocemente. Tá? A gente trabalha muito fortemente isso na geriatria. Porque tudo é redução de danos. Tudo que a gente conseguir trabalhar antes, a gente consegue qualidade de vida para esse indivíduo. Tá? A gente tem uma escala de depressão geriátrica, que é uma escala a nível mundial da geriatria. São pontos específicos que a gente pergunta nessa escala e a gente consegue identificar, conforme a pontuação, se ele tem ou não alteração de humor. Está dentro da avaliação gerontológica, tá? Isso na clínica, quem faz é o enfermeiro, né, lá no Jabaquara sou eu quem faz. Nas outras clínicas, os enfermeiros também fazem. Só com pergunta. Isso. É uma escala. Assim, a medicina, a gente se baseia nas questões clínicas, mas nós temos escalas também que nos trazem valores. Seja na escala do idoso, que é o IBCF 20,
seja nessa avaliação gerontológica, tem uma escala de equilíbrio que chama Berg, que a gente consegue identificar se a pessoa tem precocemente um distúrbio de equilíbrio que pode levar à queda, então a gente já consegue orientá-la ali. Olha, você já tem um distúrbio de equilíbrio, vamos fazer um fortalecimento? Vamos ver panturrilha. Como que a gente afere sarcopenia no idoso? Panturrilha. Então, às vezes, vai lá na clínica vai estar eu lá com a fitinha vendo a panturrilha, pelo menos uma vez por ano, ou após internação, porque a gente sabe que na internação o idoso tem perda de massa muscular, tá? Então, são escalas que nós fazemos para basear condutas e orientações perante a saúde do idoso, tá? Bom, voltando, falamos do farmacêutico, do Nutri, e agora a questão de humor. Psicólogo. Às vezes, são questões familiares, dificuldades no processo de envelhecimento. Não é difícil aceitar o processo de envelhecimento. A gente fala que é a melhor idade, a melhor fase da vida. Já ouvi muito isso na geriatria. Eu lembro que quando eu trabalhava no ambulatório de especialidade só de idoso. E a gente tinha muito problema com a questão administrativa, pela falta de paciência. Ai, mas eu não entendo que eles têm que ficar repetindo toda hora. Ai, porque eu chamo, demora de 5 minutos para vir na recepção. Enfim. E aí, eu em conjunto com a diretoria, né, administrativa, fizemos com esse pessoal do administrativo um trabalho. E qual foi o trabalho? Nós colocamos um saco de arroz em cada perna, de alguns voluntários, um óculos de sol, 2 protetores auriculares, e fizemos com que eles percorressem esse percurso até a recepção. Como que é você andar sentindo um peso na perna? Como que é você conversar com o outro não escutando direito? Como que é você chegar ao seu destino sem enxergar direito? Então, eles foram idosos, claro que não é todo idoso, vai ter todas essas condições, mas onde a gente trabalhava, 80% era assim, porque era um ambulatório de reabilitação. Então, ele não chegava lá para promoção em saúde, né, igual a CACI. A gente trabalha muito com promoção e prevenção. Ele chegava para reabilitação e tratamento. Era um idoso doente. E aí? Depois disso, muitas coisas mudaram. Por quê? A gente se coloca no lugar do outro. E um dia eles serão assim também. Então, não é fácil envelhecer. Tem a questão cultural, a questão de sociedade. Às vezes, por uma condição de saúde, você tem que sair da sua casa, que você viveu a vida inteira, e ir para outra residência. A questão financeira, exatamente. Medicações caras, custo de vida alto, a aposentadoria não aumenta de acordo com a inflação. Então, tudo isso traz o quê? Alteração de humor. E isso vai interferir onde? Na memória. Oi? É a questão do tabu social, né? O idoso, ele não é mais útil para a sociedade aposentar, né? Então, é mais um trabalho que a gente da geriatria sempre faz, a gente sempre fala e levanta essa bandeira, não. É o indivíduo que ainda tem participação na sociedade, sim. Por que não? Não é o nosso caso, que a gente tem idoso. Completamente diferente, outra realidade. Vamos chegar lá. E a gente trabalha com quem? Com os psicólogos, né? Também na clínica sim. E agora, não puxando a sardinha, mas não poderia deixar de puxar, as enfermeiras, né? Então, assim, a enfermagem é muito forte na assistência de saúde, não só na reabilitação, mas na promoção também. Não sei se eu já atendi alguns de vocês aqui, tem alguns rostinhos familiares, mas, assim, a gente sempre pergunta se teve queda, se teve internação, escalas que a gente aplica, orientação alimentar a gente também pode fazer, a gente não faz prescrição, nem de dieta, nem de suplementação, mas a gente pode sim orientar, tá? Relação de exames preventivos, então, assim, a gente já entrega para o médico se o paciente fez preventivo ou não, a gente faz abordagem em saúde. Então, a enfermagem também é muito forte nessa questão de assistência, não só ao idoso, mas eu digo em público em geral, tá? Então, é isso. A CACI, ela vem fortalecendo essa questão multiprofissional, porque a gente sabe que o cuidado de qualidade é um cuidado multiprofissional. Claro! É o seguinte, você tocou num assunto aí importante, a questão da quantidade de medicação que todos nós tomamos, né? Só que dificilmente você chega num consultório e o companheiro lá pergunta quantos remédios você toma e quais são.
talvez seja uma falha que está acontecendo, Sim, até preventiva, que você pode cortar muita coisa ali. Inclusive, quem toma acima de 4 ou 5 dessas Cinco. coisas já começa a nem fazer efeito demais, né? A não ser o contrário. Então, talvez seja o caso, já estamos falando de medicina preventiva, sim, assim, os médicos sejam orientados a ter uma pessoa, dá uma consultada. Se ele não souber, quem entende de farmacologia, farmacêutico, Farmacêutico. É. sabe? sim, sim. Não é tudo. Eu aprendi a fazer uma listinha Sim. e já levo direto, porque eu posso esquecer, então não vou Você foi ótimo. Alergias medicamentosas também, tá? Isso é importante. Alergias medicamentosas. Senhora, você quer falar? Não, foi? Ele falou que ele será sincero. Ele tinha falado sobre A consulta farmacêutica. Sim. Não procurar avalia essa interação medicamentosa. O médico avalia, mas o profissional farmacêutico também. São os dois profissionais. A maioria dos médicos que a gente vai, é o biologista, receita, o outro vai, mas e a quantidade de medicamentos que a gente toma diariamente, a grande maioria não usar somente o que está dando, de repente vai prejudicar ou vai anular o efeito. E aí, eu não sei, desde que eu comecei a entender essa questão da geriatria, porque o geriatra normalmente pergunta todos os remédios que a gente toma. E muitas vezes faz um ajuste de conta que também tem ações. O que acontece? Eu que sou da geriatria, né, todos esses anos, a gente vê que tem muita familiaridade com o médico de família. Porque é o indivíduo como um todo. A gente tem um efeito cascata na medicina que é muito complexo, que são os casos de iatrogenia, né, que são excessos de condutas, excessos de prescrições, que podem induzir a erros e até malefícios ao paciente em si. O médico de família, ele também faz esse processo de acompanhar o indivíduo como um todo. Eu dou um exemplo, quem não conhece a atenção primária, quem não conhece médico de família, chega lá na clínica é a primeira vez. Mas, Carol, vim passar aqui, vim conhecer o serviço, mas eu não sei o que é médico de família, que também é uma especialidade teoricamente nova na medicina, assim como a geriatria. O que é médico de família? Ele vai ver o senhor como um todo, mas o que seria um todo? Um exemplo que eu vou citar agora, que eu cito para todos. Você está com um quadro de uma sensação de coração acelerado. Você acorda com o coração acelerado, às vezes você está assistindo TV, do nada você sente seu coração bater aqui, e você não sabe o que é. Qual que é a primeira coisa que você vai... Qual é o primeiro profissional que você vai procurar se você está com o coração acelerado? Cardiologista. Aí, minimamente, o que ele vai te pedir? Um eco, um elétron, um teste ergométrico, um holter, um mapa. Aí você vai fazer tudo, toda essa bateria. Vai chegar lá, vai estar o quê? Tudo normal. Isso aí pode ser alguma alimentação que o senhor esteja comendo demais à noite, não dormir, gases. Já fez endoscopia? Já passou no gastro? Não, nunca. Então vai no gastro. Porque isso aí deve ser estômago, certeza, não é mais da minha alçada, vai pro gastro. Você vai no gastro, o que você vai fazer lá? Uma endoscopia, ultrassom de abdômen, etc. E, coincidentemente, tudo normal. Se você tiver, né, um profissional que teve uma escuta de algo que você falou, você pode ter trazendo para o médico, olha, eu estou comendo mais muito, mas é porque eu estou muito ansioso. Eu não estou dormindo direito à noite, e aí eu acordo com fome de madrugada e vou na geladeira comer. Então, você está com uma ansiedade um pouco exacerbada. Pode ser, vai no psiquiatra. Você chega lá no psiquiatra, ele te dá um ansiolítico, um antidepressivo. Se você é idoso, você pode tomar qualquer ansiolítico, qualquer antidepressivo? Não, porque vai interferir na sua memória a longo prazo. Então, eu estou melhorando agora para piorar depois. Então, na geriatria, a gente sempre pensa no longo prazo. E aí o psiquiatra te passa a medicação e você começa a tomar a medicação. Cadê a palpitação? Acabou.
Quantos profissionais você teve que passar para você identificar a sua ansiedade? E quantos exames você fez para você identificar a sua ansiedade? Então é isso. Nossa. Na medicina de família, o nosso acolhimento, eu digo tanto do enfermeiro da família quanto do médico de família, é entender as condições. Então, algumas vezes eu vou perguntar, casada, é solteiro, como que é o relacionamento em casa? Tem contato com os filhos? Mora sozinho, mora com quem? Né? Tem rede, tem amigos, sai, ingere bebida alcoólica. Então, assim, são algumas questões que muitos pacientes falam para mim, nossa, mas nunca ninguém me perguntou isso. Como não? Né? Ou uma pessoa de 65, 66 anos tem vida sexual ativa? Porque isso também é um processo de envelhecimento, sexualidade. Nossa, mas ninguém. Por que você está perguntando isso? Porque isso faz parte da vida do ser humano. Indiferente se ele tem 40, indiferente se ele tem 80. É um indivíduo. Então, a gente traz muito essa perspectiva, a gente bate muito no martelo da questão de entender a pessoa como um todo. Você não pode ser fragmentado. E é isso que acontece. E é por isso que a medicina de família veio, para desfragmentar essa medicina que vem sendo fragmentada todos esses anos. Lembra aquele médico lá de antigamente? O doutor João, o doutor Geraldo. Ah, eu tô com isso, eu vou lá porque ele conhece eu, conhece minha esposa. Ah, fez o parto da minha esposa. Conhece meus filhos desde criancinha. É isso. E eu vejo que lá, hoje eu estava comentando isso, até aqui, né, com a Thaís, as gestantes que a gente acompanha, e hoje elas estão lá com os bebezinhos fazendo puerpério, né? Fazendo consulta, a gente dando, né, a questão do aleitamento materno. Então, olha como a gente está acompanhando a família. Eu falei que teve gestantes que descobriram a gravidez, foram na clínica CI, eu que atendi, acalmei, fiz a primeira consulta da gestante, e agora aí, está com o bebezinho lá no colo. Então, esse é o objetivo, acompanhar como um todo. Não só na prevenção e na promoção, mas também no tratamento, tá? Então, acho que não esqueci de nenhum profissional, né? A assistente social. A gente acha que a assistente social ela é só para o SUS, né? Então, são aquelas pessoas que não têm família, aquelas pessoas que não têm ninguém assistente social. Não, o trabalho de assistente social é muito mais amplo, né? São orientações sobre benefícios, conferências familiares, aconselhamento familiar, até mesmo coordenação de cuidado, né? Esse idoso, ele é sozinho no mundo. E aí? Quem que vai cuidar dele? Né? Então, a gente sempre tem um suporte muito importante da assistência social também. Então, mais uma vez, saúde não se faz só com um profissional, se faz com uma equipe multi. Né? E agora, nessa perspectiva, que a CACI vem trazendo essa equipe multi para ter um acompanhamento integral de todos os participantes. Tá? Acho que é. Uma diferença da geriatria para a medicina de família, né? O médico de família é aquele médico que você. Eu falo para muita gente pergunta, por que é médico de família? Eu estou muito acostumada com essa pergunta. É uma especialidade médica que você não tem alta. O médico de família não vai te dar alta, tá? O médico de família é um médico que te atende desde a época que você está na barriga da tua mãe, como a Carol falou, a gente faz pré-natal, e a gente vai até você estiver centenário. Então, é um médico que não vai te dar alta. Então, vai ter momentos da sua vida que você vai precisar fazer uma cirurgia, que você vai precisar ir num outro especialista, que a gente está compartilhando o seu cuidado com outro colega. Então, neste momento, eu estou compartilhando o seu cuidado com um ortopedista porque você caiu e teve uma fratura. Eu estou compartilhando o seu cuidado com um ortopedista porque você teve uma tendinite grave e vai ter que fazer uma artroscopia. Então, eu estou compartilhando, mas aquele ortopedista vai te dar alta. Eu não vou te dar alta, você vai voltar comigo. Né? E a relação com o geriatra ele atende um grupo específico que é idoso, mas não são todos os idosos que necessitam do geriatra. Como assim, Clarissa? O idoso, existem idosos que nessa classificação que a Carol falou que a gente faz na clínica CI, a classificação da funcionalidade do idoso para analisar as comorbidades que aquele idoso apresenta, as doenças, o grau de dificuldade que ele tem, o grau de dependência que ele tem de outras pessoas ajudarem no cuidado, enfim. Isso é avaliado. A partir do momento que aquilo ali é avaliado, a gente tem alguns idosos que são mais condições um pouco mais graves, e esses idosos eles vão precisar acompanhar com o geriatra. Mas ele vai
ter alta do médico de família? Não. Ele continua com o médico de família. Então, os idosos que a gente acompanha na clínica com a geriatria, eu compartilho, os outros meus colegas médicos de família compartilham o cuidado com a geriatra. Mas eles não tiveram alta do médico de família. Eles prosseguem com o médico de família, né? E vários idosos, talvez aqui todos vocês, ou talvez a maioria de vocês, acredito eu que ficaria com o médico de família, com a enfermeira de família, com a equipe multiprofissional, porque são idosos independentes, idosos capazes, idosos com vida ativa e tudo mais, o médico de família faria essa avaliação. E o médico de família, como qualquer outro médico, tem que perguntar que remédio você usa. Se não perguntar, você fala, olha, eu estou usando isso daí. Porque mesmo quando é uma consulta de pronto-socorro, eu pergunto quais são os remédios, porque eu posso receitar alguma coisa que vai gerar interação, porque a interação medicamentosa, como ela perguntou, é algo que o médico estuda, sim, é algo que o médico entende, mas que o farmacêutico entende com muito mais propriedade, porque ele passa 5 anos estudando aquilo, o médico passa só 1 ano estudando aquilo. A gente tem 1 ano de farmacologia, o farmacêutico tem 5, né? Então ele sabe o que são mais que a gente tem que ter essa humildade. Mas a gente também tem que entender o mínimo da farmacologia. E aí, se eu prescrevo uma medicação para você e você usa uma outra medicação que vai fazer interação com aquela, poxa, o que eu estou fazendo? Você está com tosse no pronto-socorro, eu sei que o xarope para você é extremamente doce, e você é diabético, insulino dependente, o que eu estou fazendo com você? Então, como não perguntar o remédio que você usa? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo grande. Então, se não perguntar, você fale. Como eu falei, dentro da densitometria. Se ninguém nunca te pediu, você fale com ele. Doutor, eu preciso que me peça. Tá? Porque às vezes naquela correria louca, ele até esquece do básico. Mas é importante a gente lembrar. Tá bom? Tem uma coisa também, né, que, infelizmente, a gente está vendo médico, desculpa, mas não está fazendo uma semiologia, uma clínica direitinho. Ele te olha, precisando, toca tempo, vai fazer isso. E nem assim, porque aquela pública não precisa de mais nada. Então, o que descobre, então, é o seguinte: a verdadeira clínica médica, na anamnese direitinho, está fechando direitinho, mas depois, se for o caso, fica revisando complementar. Infelizmente, essa medicina não se pôs. Infelizmente inverteu, né? Às vezes o exame vem antes da consulta. Você sabe que eu cheguei para a doutora Ana, lá na família, lá do Cacobel, excelente. Chegou uma hora que esse ano, para mim, foi muito difícil em matéria de saúde, porque eu tive vários dependentes. Aí eu cheguei para ela e falei, eu estou cansada de tomar esse remédio, vai aumentar a dose, não vai, não foi você que receitou. Mas, por favor, olha, está toda aqui. Receitaram. Será que você consegue fazer uma listinha para mim do que eu ainda vou continuar tomando, o que está interagindo, que vitamina que eu vou tomar? Nossa, ela ficou ali um tempo, esse trabalho, de talvez lá na Tatuapé não tem essa. Não, a farmacêutica não tem, não. Só no Jabaquara, então. Então, ela pegou, ela sentou comigo e ela fez uma anotação, olha, esse aqui você continua, esse aqui pode reduzir a quantidade, porque esse daqui já tem uma interação com esse que você está tomando, e foi maravilhoso. Porque teve coisa que eu diminuí, teve coisa que a gente teve que dar uma acrescentada, principalmente na parte de e quando você vai tomar essa vitamina, o que você tem que estar comendo para ela interagir? Sabe, isso aí foi muito difícil. Né? Bom, a gente tem ideia, mas quando o médico fala, parece que a gente confia mais, né? Então. Que médico é duro, né? Médico tem juízo. Bastante longo, mas na hora de pegar a certeza, você quer que o médico. Aí tem hora que você acabou. Aliás, você falou da vitamina D, né? Qual vitamina D? Eles não têm ninguém de fora, eu não posso tomar de manhã. É com cálcio, né, senhora? É. É com cálcio? Se for com cálcio, é melhor esperar um pouquinho, mas 1 hora e meia, 2 horas em relação ao café, tá? Mas se for pura, pode tomar imediatamente após o café da manhã. Se for ela pura. Eu participei de um simpósio na USP sobre envelhecimento saudável. E uma das palestrantes era uma médica que era especialista em intestino. E ela mencionou as bactérias que a gente tem e a importância do intestino no corpo da gente. Falou sobre a microbiota. E disse que era importantíssimo fazer um exame
da microbiota, que no futuro próximo seria um exame como a gente faz exame de sangue, exame de urina, que ele estaria dentro da... Vocês têm alguma notícia sobre isso? Porque eu achei muito interessante. Esse exame é ótimo, mas ele ainda não pertence ao escopo da ANS, né? Então, ele não, a ANS é aquele Mas, órgão. por exemplo, se alguém quiser fazer, mesmo pagando, tem que pegar uma indicação de um médico? Não, acho que se não, se a pessoa pode fazer por um laboratório direto. Acho que, acho que eles conseguem fazer sem a solicitação e depois o médico analisa. Não necessariamente o gastro, né? As próprias nutricionistas avaliam isso, os nutrólogos avaliam isso, alguns médicos de família avaliam, né? A gente tem hoje a doença chamada SIBO, o clínico geral, o médico de família, a gente tem a SIBO, né? Que é uma alteração, uma desbiose, vamos dizer assim, que é um desequilíbrio da microbiota, né? Nosso corpo todo é habitado por micro-organismos, o intestino, então, inclusive, e a vagina, o intestino, a pele, enfim, nosso corpo, a boca. Então, existe a microbiota saudável. Qualquer desequilíbrio nessa microbiota pode causar doenças, né? Então, no trato genital feminino, por exemplo, geram escorrimentos, na pele pode gerar feridas, na boca pode gerar gengivites gravíssimas, né? Por exemplo, tá? E no intestino gera um descontrole dessa microbiota intestinal, e esse descontrole hoje a gente já sabe que o intestino está muito relacionado ao cérebro, e hoje tem vários estudos relacionando isso com algumas síndromes, inclusive síndromes demenciais, como a doença de Alzheimer. São todos estudos ainda muito acadêmicos, estudos ainda que estão muito no âmbito de universidades, de pesquisas, mas que estão cada vez mais se aproximando da prática clínica, que a gente sabe o quanto a alimentação é importante e o quanto a nossa sociedade se adoeceu com a entrada de alimentos estranhos. Eu falo que quando você compra um alimento, quando você lê o rótulo do alimento, você tem que ler aquele rótulo, é pequenininho, mas leva uma lupa, alguma coisa no mercado, lê aquele rótulo. Vai ter nome ali que você não vai nem conseguir ler, vai travar sua língua. Aí vai falar, o que é isso? Eu não vou comer isso, eu não sei nem o que é. Entende? Então, eu falo com alguns pacientes, coma aquilo que você entenda a lista de ingredientes. Se você não entende a lista de ingredientes, então nem compre. Exatamente, nada como arroz, feijão, uma salada, a carne, você sabe o que é. Falar menos, tratar mais. Só para complementar também, viu, Roseli, que você está falando aí, que é o seguinte, ó, hoje o intestino é considerado subsério. Assim como as proteínas, segundo o coração. Então é muito importante esse cuidado. E eu creio que, como tudo na vida é moda, e na medicina também moda. Na odontologia tem moda, tudo lugar tem moda. Sim. Certo? Então isso aí vai chegar uma hora que essa moda vai chegar. Você acha importante dentro da geriatria que se faça ainda, mesmo você tendo idade, esses exames de alergias para ver esses problemas de interação de remédios, de alimentação? Porque muita gente nunca fez e tem alergias aí que elas estão correndo, desenvolveu com o passar do tempo, para você se alimentar e você tomar uma medicação. Não é pedindo isso, eu sei. Não faz parte da rotina de pedido, que como a gente falou, muita coisa a gente vai pela clínica, né? Então, por exemplo, se você tem uma intolerância à lactose, você relata para mim no consultório, Clarissa, toda vez que eu tomo leite, eu tomo alguma coisa com leite, eu passo mal. Eu não necessariamente preciso pedir para você um exame de tolerância à lactose, eu faço um teste terapêutico com você. Olha, fique 15 dias sem comer nada de lactose, e você retorna aqui comigo e me conta. A pessoa fala, nossa, melhorei. Por que eu vou te submeter a um exame laboratorial? Então, às vezes, algumas coisas a gente faz o diagnóstico por testes terapêuticos, né? Clínica, pela clínica. Então, não necessariamente a gente precisa sair rastreando um monte de alergia, um monte de exame. Há menos casos muito específicos, pessoas que realmente não têm melhora nenhuma, aí são casos particulares, né? Aí vale a pena. Eu gostaria de fazer uma pergunta, comentar. Eu sou uma pessoa assim, muito alérgica, tenho intolerância a vários alimentos, vivo o tempo todo tomando medicamento para poder comer algumas coisas, né?
e de repente me deparo com até alimentos que eu não tinha alergia ou intolerância e de repente eu passo a ter. Eu não sei, olha, eu faço exames, faço acompanhamento anualmente de todos os tipos de exames, e isso aí não aparece em lugar nenhum. Então, assim, é desesperador, porque você, por exemplo, vai numa festa, você tem que tomar um remedinho antes de sair de casa ou levar na bolsa, para poder comer alguma coisa diferente. Ou se come, você já sabe que vai ter que se preparar para passar mal. Ou são gases, ou dá aquela diarreia, ou dá uma dor de cabeça, Coceira. ou uma tontura, coceira, então, isso. Então, eu não sei se vocês têm conhecimento, né, de tratamento, ou de medicação, coisa melhor. Porque é o meu caso, mas eu imagino que tem outras pessoas que também têm. Entra na questão que a Clarissa comentou agora, né? Na medicina a gente muito fala de exame. Tudo vou fazer exame. Não, medicina se faz com clínica também. Fibromialgia. A gente não faz diagnóstico, exame. É clínica. Demências. Nós temos um leque de demências. O que a tomoressonância vai mostrar para mim? Uma certa atrofia, uma griose, microangiopatia. Mas como que eu vou saber se é uma demência frontotemporal, se é corpo direito? Como que eu vou saber? A clínica, se é uma demência vascular, é a clínica. Ansiedade, depressão. Então assim, nem tudo são exames. A clínica fala por si só. Também, Exame né? complementar. Exato. Então, hoje a medicina pela moda inverteu. Primeiro pede exame, depois precisa dar bem. Nesse caso daí da senhora, talvez fosse muito válido a nutricionista. A maioria das clínicas tem nutricionista, né? Então, a avaliação da nutricionista no histórico alimentar e relatar para ela que tem esses incômodos, porque ela vai puxar naquele histórico e vai tentar ver, olha, hoje eu tive um incômodo, o que que eu comi hoje? O que que eu comi ontem? O que que eu comi 3 dias antes? Porque às vezes o incômodo que você tem hoje está relacionado com o alimento que você comeu 3 dias atrás, como a Carol falou. Às vezes o alimento demora 36 horas para poder ser digerido. Então, às vezes, quando ele chega no seu intestino, você já tem 36 horas de ingestão. Então, não necessariamente o que você comeu agora, pode ser o que você comeu antes. Então, você fazer esse histórico alimentar, a nutricionista faz isso muito bem quando você chega com esse tipo de queixa, já pode chegar ao diagnóstico e te auxiliar. Sem exames, né? Existem sim exames que podem auxiliar, mas essa sondagem prévia é super importante. Daí, psicológica, vem para todo aquele outro Tem vários contexto de fatores anamnese. de alergia, né, que se chama, né? Sim, O ar, a água. Sim, fatores tem várias psicológicos, coisas. alterações intestinais. A raiva de alguém dá alergia também. Você alguém. Eu falo assim também que é interessante, porque teve uma época aí que eu comi um alimento que nem me lembro do alimento para dizer para o médico, e emagreci 16 quilos. Nossa. Emagreci por quê? Vai ter que lembrar agora que é isso, né? Não, mas é porque, Esqueceu isso. não, é porque eu tinha medo, eu chegava no restaurante, eu ia almoçar ou ia para casa dos meus filhos, principalmente quando eu ia num restaurante ou num shopping, para escolher um lugar para comer. Eu ficava dando voltas, com medo de comer, de escolher alguma coisa, morrendo de fome e com medo. O que acontecia? Eu comia uma banana, que eu sabia que eu não ia passar mal, comia uma maçã, que eu não ia poder passar mal. E com isso eu emagreci muito e perdi muitos nutrientes, né? De vitaminas, né? Fiquei com flacidez, um monte de coisa. Tá difícil para recuperar. Tá bem difícil. Então, eu fico pensando assim, que tem pessoas, eu já vi pessoas chegarem perto de uma mesa, ver um prato bonito, gostoso, e também ficar com medo de comer, né? E hoje em dia as pessoas não falam muito sobre a intolerância, sobre, né, essas alergias. Mas você desenvolveu isso já faz tempo? Eu comecei com rinite alérgica. Eu acho que veio da rinite alérgica, não sei.
sempre tive muita rinite. Aí, de um tempo, eu comecei a ter de alimentação, então eu fiquei velha, né? Depois de 60. Vamos 70, mas assim, eu comecei a ter mais problemas há uns 10 anos para cá. A intolerância é um capítulo à parte, né? Uma outra temática, uma pauta para outro tema, né, Carol? Mas a intolerância é diferente da alergia, né? São mecanismos diferentes. Ambas podem se desenvolver ao longo dos anos, então não necessariamente você nasce intolerante ou alérgico, isso pode se desenvolver ao longo do tempo, tá? É extremamente importante a gente fazer a avaliação, porque sim, muda a qualidade de vida do paciente, né, do participante, com a questão de você descobrir a intolerância, você descobrir o agente ali de intolerância alimentar e resolver aquilo, você gera melhora de qualidade de vida, você tem relatos até de melhora de asma, de melhora de rinite, de melhora de doenças osteoarticulares, tá? Não cura, né? Melhora, né? Mas seria um capítulo à parte, né? Voltando, pensando na questão osteoarticular, existem sim pessoas que desenvolvem dores osteoarticulares que no momento que descobrem a intolerância alimentar que elas apresentavam, essas dores se aliviam. Tá? A gente tem isso principalmente com alguns alimentos, como por exemplo o glúten, que é muito estudado, mas não é o único que acontece isso. Tá? Então é válido sim, se vocês sentem às vezes algum desconforto, alguma coisa, é válido procurar. Né? A gente tem um nutricionista, como eu falei na clínica SIC, que pode auxiliar muito vocês nessa questão. Né? A Carol e eu, particularmente, temos mais contato com a nutricionista da clínica de Jabaquara, que eu sei que tem um conhecimento técnico muito bom disso, consegue ajudar vocês muito bem nisso, né? E também outras questões, como, por exemplo, as suplementações voltadas para prevenir as doenças ósseas, as doenças articulares. Eu não falei do colágeno aqui, né? Porque a gente voltou mais para o osso, mas o colágeno também auxilia bastante. Mas lembre-se que nada auxilia mais do que o básico. Tá? Não tem exame que resolva melhor, não tem médico que resolva melhor, não tem enfermeira, não tem ninguém que resolva melhor do que você fazer o básico bem feito. Lembra da caneta Bic, a famosa caneta Bic? Um básico bem feito. O básico bem feito sempre tem seu lugar, tá bom? Então, o que é o básico bem feito? 150 minutos de atividade física regular por semana, água em volume adequado, alimentação equilibrada, como ele disse, arroz com feijão, a carne, o ovo, o frango, o peixe, a salada, a fruta. Então, o básico bem feito é super importante. Quando a gente está falando de um básico já bem feito, aí a gente sobe de patamar. Aí a gente vai para um suplemento, a gente vai para uma outra coisa. Mas se o próprio nome suplementar significa dar algo a mais. Eu vou dar algo a mais depois que o básico estiver sendo feito. Né? Por que hoje em dia não se fala mais em reumatismo? Porque, sabe por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, porque justamente você vê, não sei se o pessoal aqui concorda, antigamente se falava que velho tinha reumatismo. Mas que velho era reumatismo. Não é verdade isso aí. Mas eu ouço muito isso. Não, cara, se eu dizendo isso aí, pelo seguinte, porque já que existe esse problema, que acho que o reumatismo não morreu, né? Continua firme. É muito bom. O reumatismo, na verdade, é um conjunto de doenças reumatológicas. As doenças reumatológicas são as doenças osteoarticulares, então a gente engloba uma série de doenças. Hoje as pessoas já falam o nome da doença específica do grupo reumatismo, como, por exemplo, fibromialgia, artrose, artrite, osteoporose. Tudo isso é reumatismo, que é como se fosse um grupo que contempla várias doenças. Reumatismo é um conjunto. É que antes não era tão bem especificado, a gente falava reumatismo, que nem a gente sabia direito o que era o quê, mas hoje a gente sabe que não é tudo igual, cada um tem seu quadrado. O caso disciplinar, dizia sentia muita dor nas articulações. É verdade. Então é uma doença terrível. Mas melhorou também. Por que já diminuiu também? Porque hoje a gente tem tratamento, a gente nem sabia direito o que era. A comida não. Mas aí a gente melhorou a medicação, melhorou o seguro. Morre pela boca. O exercício que a gente
exercício, né? É importante a atividade no dia a dia. A senhora queria falar uma coisa antes. Eu não estou. Não. É doutora. Casal. Mas você tirou outros, né? Aí, pelo que você Tem falou, uma eu fiz isso, porque eu entendi que o generalista seria um clínico geral. Mas eu não sei se isso é uma especialidade que seja clínico geral, Estava acompanhando pelo celular, assim. clínico geral, esse e o geriatra. Mas esse generalista teria o quê? Porque Na o verdade. médico de família é tudo isso. É desde a pediatria, ou desde o nascimento, até o final. Médico generalista é um médico que não tem especialidade. É um médico que acabou de sair da faculdade e ele não se especializou. Às vezes ele continua como ele é só médico, que ele consegue atender um escopo geral, mas ele não complementou o estudo dele. Tá? Então ele não é um especialista, ele é médico. Resolve muita coisa também, né? No interior do nosso Brasil, muita coisa fica na mão dele. Essa é a maior vaga. Com certeza. Tá? Existe o médico clínico geral, que é o médico que atende pacientes acima de 18 anos. Ele é um médico especialista. Após a faculdade de medicina, ele estudou mais 2 anos para atender adultos. A clínica geral, geralzão do adulto. Tá? Existe o médico pediatra, que após a formação de medicina estuda 2 anos de pediatria. Agora são 3, né, voltado para atender recém-nascidos e crianças até os 18 anos, 17, né, quase 18 anos. E existe o geriatra, que especializa só no idoso. A medicina de família é uma especialidade médica que caminha por todas as fases de vida, porque o objetivo dela é ver o paciente de forma integral ao longo da vida. A gente fala de integralidade e longitudinalidade. Integralidade é no todo. Então, o médico de família não vai ver só a pressão, ou só o diabetes, ou só a saúde mental, ou só a osteoporose. Ele vai ver tudo isso. Tá? E se chegar no nível de profundidade que exigir um outro colega compartilhando, ele faz o compartilhamento de cuidado. E o médico de família, diferente do clínico geral, ele não atende só adulto, porque ele passa, depois da formação da faculdade, ele estuda também mais 2 anos, assim como o clínico geral, porém ele passa pelo estudo da pediatria, pelo estudo da ginecologia. O médico de família ele pode fazer pré-natal de baixo risco, inserir DIU, inserir implantes hormonais, tá? Ele passa pelo escopo do estudo do adulto e passa pelo escopo do estudo da fase idosa. Por isso que a gente fala que ele é um médico do qual o paciente não tem alta, né? Ele começa lá na infância e vai em todas as fases de vida. Outra questão é que ela falou, eu não sei, eu ouvi isso de um médico. E na medida que a gente vai envelhecendo, o nosso organismo vai deixando de produzir algumas enzimas, proteínas, ou produz de uma forma mais lenta, e é por isso que a gente acaba tendo uma certa intolerância, porque tem muito mais dificuldade para digerir alguns alimentos. Eu, por exemplo, eu não tinha intolerância a lactose, ao glúten, uma série de coisas. E aí eu comecei a ter muito mal-estar, muito desconforto. E aí a médica, a nossa pediu, eu achava que era só glúten, ela achava que era só lactose, não foi as coisas. Ao longo do tempo pode o processo pode realmente trazer, embora a gente tenha pacientes jovens que já têm essa intolerância, muito por conta do estilo de vida também que levou a isso, né? Mas pode sim ter influência nessas enzimas digestivas, né? Inclusive a carne, né, que a Carol falou, após os 45 anos de idade, começa uma queda na produção do organismo do ácido que tem no estômago, que é fundamental para a digestão da proteína, que é a carne. E aí, por isso que após os 45 anos, a gente começa a sentir um pouco mais de desconforto depois de um churrasco, em relação ao que a gente sentia antes. Então, é isso, né?
As células, elas vão envelhecendo ao todo, não é só a pele, né? Lá dentro também o processo está acontecendo. E como a gente faz para que esse envelhecimento não se torne doentio, se torne algo saudável, é fazer a prevenção, fazer os cuidados, né? De forma correta, porque aí a gente tem como viver a senescência, que é o envelhecimento saudável. Só para complementar, não sei se já mudaram isso, pelo menos na estudei. A partir de 65 anos, todos os órgãos começam a declínio. É isso mesmo. Hoje a gente fala que é a partir dos 45, porque a sociedade está bem complicada. Está pior para a gente aqui. Sim, acho que para nós temos um tempo geral bom. Pelo seguinte, você vai no médico, por exemplo, gastro, ele vai pedir exame de sangue. Daí você vai no médico de reumatismo ou artritezinha no dedo, pede exame de sangue. Então eles pedem aquele monte de exame de sangue, porque eles não sabem que o outro já deixa. Então eu penso, quando eu vou, eu fico pensando, é melhor levar um anterior, o último, porque senão fica uma bagunça, daí uma bagunça de exames repetidos, e às vezes, qual é um ano do sangue? Depende do caso, né? O exame de sangue vai dar de 6 meses, mas se você precisa repeti-lo ou não depois de 6 meses, depende da sua condição clínica. Tem gente que às vezes tem alguma condição que precisa repetir em 3, tem gente que quer em 6, tem gente que quer 1 ano, né? Então aí depende do caso, aí o médico define junto com a senhora, que a gente chama de coordenação de cuidado, né? Que a gente faz, olha, você precisa repetir com tanto tempo. E aí entra uma coisa legal também da Clínica Si, gente, que a gente tem outras especialidades na Clínica Si e a gente tem um prontuário integrado. Então, se você passa com um cardiologista, com um endocrinologista, eu consigo ver. Então, eu vejo o que ele já pediu, eu vejo o registro ali, o prontuário integrado. Então, eu não vou ficar repetindo coisa. Isso é muito bom. Não, só na clínica, sim, né? Então é interessante porque a gente evita repetição. Repetição, você se compara perdendo tempo por coisa E desnecessária. o custo também, né? Eu queria saber como funciona em Cassis, Jaraguá. Porque eu já passei por lá, passei por uma médica, mas eu não passei por essa A senhora diz a questão da equipe multi? Diferente do que a gente tem, né, no serviço público, você não precisa necessariamente passar com o médico de família para passar com a equipe multi, tá? Você pode agendar seu encaminhamento. Então, você quer avaliar uma questão nutricional, orientação sobre suplementação, você pode agendar direto com a nutricionista. Claro, chegando lá, ela vai abordar com a senhora a questão da importância de acompanhamento com o médico de família, tá? Isso a Dani faz fortemente com todos os participantes. Mas não, a senhora pode agendar direto com o especialista. Um exemplo, lá nós temos tanto a Dani, nutricionista, quanto a Laís, psicóloga, que fazem auriculoterapia, que é acupuntura. Então, o participante soube que a psicóloga faz aurículo. Mas eu não estou acompanhando com o médico de família, então eu não posso agendar? Pode, não há problema algum. Então, vai fazer esse agendamento com a Laís e lá ela vai orientar ela, ou ela vai encaminhar para a enfermagem, a gente vai orientar sobre o processo de acompanhamento com a medicina da família. O mesmo acontece com o especialista. Eu tenho meu médico de família, mas a minha questão de saúde da mulher eu quero fazer só com a ginecologista. Eu preciso passar com o médico de família para ir para gineco? Não. Você pode agendar direto. Mas chegando lá, o profissional vai te sensibilizar, a ginecologista, que você acompanhe concomitante com o médico de família. Tá? Mas não precisa deste encaminhamento. O agendamento pode ser realizado diretamente com o profissional. Tá? Então, já falando, quem é adepto de auriculoterapia, acupuntura, lá nós temos duas profissionais que fazem, tá? Que é a Laís, a psicóloga, e a nutricionista a Dani, tá bom? A única questão do agendamento é especificar, tá? Olha, eu quero agendar com a nutricionista, mas também quero fazer auriculoterapia ou acupuntura, porque aí a gente reserva 2 horários na agenda, porque aí um é para consulta, para ela fazer a anamnese, ver quais são, né, os pontos aí que serão de controle, e o segundo passo é o procedimento com a semente, tá bom? Mas é difícil você ligar. Telefone, tá?
O telefone está um problema crônico. É, sei. Olha, eu vou dar uma dica do dia. E não sei se eu já falei para alguém, mas eu falo, todo paciente que passa comigo reclama, eu dou essa dica do dia, que a gente falou, não fica fazendo isso, mas eu vou fazer, tá? Se vocês tiverem problema com a telefonia, manda um e-mail direcionado para a enfermagem, tá? Então, é o clinicaci.jabaquara.sp@caci.com.br. No assunto, coloca aos cuidados da enfermagem. Coloca nome, CPF e o que vocês desejam. Ah, quero agendar no cardiologista, quero agendar. Nós, enfermeiras ou os técnicos de enfermagem, entrem em contato e aí a gente agenda, tá? Aí fica a critério de vocês, se quiserem contar para alguém, pode contar. Quer que eu fale tchau? Ó, Tem no site também. clinicaci.jabaquara.sp, não esquece SP, @caci.com.br, tá? Então, é meio compridinho, né? clinicaci.jabaquara.sp @caci.com.br. Isso, e aí é o nosso segredo de hoje, tá? Tá. Eu falo que a gente vai agilizar, mas melhor não? Pode. A gente põe o site, então, junto com a... Pode. No assunto, coloca aos cuidados de enfermagem, tá? No assunto, coloca isso? Isso. O que acontece? Esse e-mail, ele chega para uma caixa corporativa, que é justamente essa da Clínica Si, e lá a gente tem o setor de consergeria, que é o pós-consulta, que é um técnico de enfermagem. Ou, dependendo, eu também tenho acesso à caixa, eu chego de manhã, entro, olho e vejo e ligo, enfim, tá? Sempre coloquem o telefone atualizado de vocês, porque às vezes o que está no cadastro não é o que atualmente, né, é o telefone do participante. E o melhor horário para contato. Não ia tá? fazer coisa aqui? Isso. Eu só peguei meu trabalho. Então, o Não, eu WhatsApp, vou falar ele só. não é um canal oficial ainda da Cacina. Você vai falar outra coisa? Então, tem um telefone corporativo, mas são para questões administrativas. Então, esse ano eles estão fazendo até, acho que alguns testes para agendar online, né? Olha, o WhatsApp. Oi? Dá para inaugurar uma clínica aqui do centro? Não, a do centro foi para o Jabaquara e é do centro da região e agora Paulista. É. A Jabaquara, gente, É isso. a Jabaquara, só um minutinho, a Jabaquara não é Jabaquara. É uma questão. Vai dar uma coisa. Sim, mas ali é O que acontece é que, como a clínica de Jabaquara, muitos participantes descem na estação Jabaquara. E aí, quando fala o endereço, não, essa é na Conceição. Aí eles voltam para a estação Conceição. Só que inventou. O senhor quer falar? Senhor? É o senhor dele. Eu queria fazer, se eu pudesse, vocês percebem dentro da geriatria se existe um aumento considerável, ou que vocês têm percebido, principalmente para doenças autoimunes? Olha, hoje na Clínica C nós temos a terapia imunobiológica, né? Então, é um programa que está desde o ano passado, né? Então, participantes que antes faziam na rede credenciada, agora fazem na Clínica C. O que eu posso falar para a senhora, desses 60 participantes que nós temos, né, de infusão, de imunobiológico, infusão não, aplicação que a gente só faz subcutânea. E imunobiológico tem algumas terapias que são endovenosas, que é na veia, né? Vou colocar para a senhora que 60% são idosos e 40% adolescentes. Então, é uma crescente, sim, de doenças autoimunes no idoso. As autoimunes, elas geram tanta coisa disso tudo da gente
discutido. Sim, a As questão de pessoas não transmissão. sabem que tem essa doença. Sim. E qual é essa doença? E hoje existe uma gama muito grande de doenças autoimunes que a gente nunca tinha ouvido falar. Nossa, ótimo. Mas a gente nunca ingeriu tanto agrotóxico. Então, não tinha, ninguém sabia de tanta coisa. E agora você fala, não, ele tem uma doença autoimune. Eles falam pela boca, né? Deixa eu só responder. Como a senhora disse, é uma gama, né? Então, assim, tem doenças autoimunes que são tratadas por imunobiológicos, outras com mudança de hábitos de vida e outras medicações. Como a senhora falou da gama, o que eu mais vejo nesses participantes que estão lá dentro da clínica é a artrite psoriática, que é justamente essa dor na articulação junto com lesões de pele e questões respiratórias, né? Então, essa asma mais grave. Na população mais jovem, a gente vê uma questão muito de intestino. Doença de Crohn, retocolite, então tem essa diferenciação. Claro, tem as psoríases, né, nos adolescentes, mas em idoso a gente tem lá mais uma questão maior de artrite psoriática. Um tempo atrás eu fiz uma biópsia capilar e deu que é imune. Autoimune. Quer dizer, não tem como recuperar. Eu vou perdendo o cabelo, não consigo recuperar. O que a gente traz na medicina sobre questões de doenças autoimunes ainda é algo muito superficial, né? É igual o tremor essencial, né? A gente sabe de onde vem, porque vem, só que existe. Doença autoimune é a mesma coisa. Processos alimentares durante toda uma vida, questões psicológicas não tratadas durante toda uma vida, vícios. E a gente traz muito fortemente questões psicológicas. Depressão não tratada, ansiedade não tratada. E isso é uma vida você expondo. Isso, você expõe o seu corpo sua vida inteira a esse estresse crônico, esse cortisol alto, esse sono prejudicado. E aí, quando você faz 60 anos, o seu metabolismo está mudando, a chave está virando, não para melhor, mas para pior. E tudo isso começa a florescer, no caso, né? Também, principalmente para a mulher. Consegue andar, tem artrite reumatoide. É tudo assim, não tem um modo, né? Já começa a tratar como isso, aí só piora a coisa, né? Porque não sabe nem se está tratando com artrite reumatoide, uma doença no joelho, você entrar. É que aí entra as questões da clínica, né? Da pesquisa. Me junta, como diz os jovens, junta tudo. Ela faz leste, eu adoro uma leste, porque parece que a Jabaquara tem mais especialidades. Sim. Eu sei, parece, eu tenho tudo falando. Tem ginecologia e parece. A proposta da CACI inicialmente são essas duas grandes clínicas em São Paulo, né? Agora da Avenida Paulista, que inaugurou em dezembro, que é a antiga Oeste, e essa do Jabaquara, que a gente inaugurou em agosto de 24. Então, é nos moldes da Clínica CID de Brasília, de São Luís do Maranhão, né? Então, assim, é uma equipe maior. Lá a nossa prospecção são 6 equipes de saúde da família, sendo que cada equipe comporta 1.700 participantes. A nossa população aqui na Zona Sul são 11.800 vidas, né? Na região Oeste são 12.000 vidas, ou seja, são beneficiários. Então, por isso que a CACI fez essa proposta de 2 grandes clínicas, aonde estão concentradas a maior quantidade de vidas. Então, nessas clínicas, que terão os especialistas e equipe multiprofissional por enquanto. A Paulista ainda não teve incremento de equipe. Então, na Paulista são os médicos de família, cardiologista e agora endócrino, se não me engano, 2 vezes na semana, tá? Mas equipe multiprofissional ainda não. O Jabaquara já é a equipe completa com equipe multi mais especialistas. Tá? Casa do centro que eu falei é essa da Paulista, porque... A do centro, que era na São Bento, ela foi para o Jabaquara. Só que como abriu essa da Paulista, abrangeu a população do centro. Isso, em dezembro. Eu acho que eu já vi rotina assim, ela lá mesmo. Você pode usar qualquer uma, né? Qualquer uma, tá? Não difere. Então, um exemplo. Eu acompanho com a médica de família lá da Leste, a doutora Ana Carolina, minha xará. E aí, eu quero passar na tem a nutricionista Mariana. Vamos dar outro exemplo. Eu quero fazer aurículo com a Laís, a psicóloga. Pode, sem problema nenhum.
A única questão, na hora que você chegar lá, a equipe vai abordar no sentido de acompanhamento. Você vai falar, não, eu quero permanecer com o meu acompanhamento lá na Zona Leste. Por que que a gente fortalece essa questão de cadastro? Toda vez que você vai numa clínica e você começa a acompanhar com a equipe de saúde, você entra na nossa base. Então, a gente sabe as suas condições de saúde, quando que a senhora tem que voltar, se a gente tem que ligar ou não para a senhora, o que a gente tem que fazer. Se a senhora não é cadastrada, a gente não tem acesso a essas informações. Então, por isso que a gente fortalece o cadastramento. Mas, se a senhora é cadastrada na Leste ou na Norte, a equipe de lá vai fazer esse acompanhamento de saúde e a senhora vem para Jabaquara para fazer acompanhamento ou com a equipe multi ou com a especialidade. E ela pega a lista aqui. Como? Está numa base só, até o nível do SUS. Sim. Está numa base só, você vai a qualquer lugar do país, é um sistema Sim. que já lá Sim. e tem que tomar amnésia. Não, a questão dos. Tudo bem que eu estou fora do SUS há 4 anos, mas eu acho que isso não mudou. No SUS, a gente tem uma questão de não integralidade de informações, porque nós temos informações do Estado e da Prefeitura. Eu era Estado, então eu não sabia se o paciente tinha feito algum outro acompanhamento na Prefeitura, porque não é integrado, tá? A mesma coisa prontuário. Igual na CACI, ele é integrado porque é uma empresa, né, de coordenação de cuidados, saúde e atenção primária. Então, eu vou viajar para Salvador, passei mal, vou lá na clínica. Ele sabe quando for todo o seu prontuário, tudo que seu médico, tudo. Infelizmente, no serviço público a gente não tem isso. O que a gente tem é a utilização de serviço, mas prontuário não, infelizmente. Cada hospital, cada unidade vai ter o seu prontuário. Tanto que no SUS, se eu sou de UBS X e vou para Y, eu tenho que solicitar transferência de prontuário. Tá? Mas na CACI, em qualquer lugar do Brasil que for, eu sou atendida em São Paulo. A gente atende aqui muita gente do Rio de Janeiro. Agora, em janeiro, deu um boom, né, de pessoas que vieram viajar para São Paulo e por gripe ou alguma coisa tiveram que passar em consulta. A gente sabe se está lá em Brasília acompanhando, que medicação que usa, tem alergia ao quê, por conta do prontuário unificado. Tá? Gente, acho que. Mais alguém aí? O pessoal também tem, né? Verdade. Bom, eu queria agradecer imensamente a presença de todos. Foi muito bom. E quero também avisar para vocês que dia 17 de março teremos outra palestra das mulheres. Gostaria de todos vocês presentes e muito mais. Mas só mulher? Tá? Não, Vamos ser todos. Em homenagem às mulheres. Vamos para um lanchinho, gente? Vamos. Gente, Obrigada. agradeço mais uma vez também. Agradecer a Tati pela cooperação com a gente. Sim. E a Carol também. A doutora também. E é isso aí, gente. Acho que a medicina, quanto mais conversar com a gente, é melhor para todo mundo. Né? Verdade.